Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Hoje eu vou tratar de tiragens de cartas do tarô e eu vou tratar de tiragens curtas em que é escolhido apenas uma carta, tá? Então eu vou falar de tiragens rápidas de uma carta de tarô. E o que eu falar sobre as tiragens rápidas para o tarô também valem para o baralho cigano. Então eu também posso escolher uma carta do baralho cigano e aí fazer uma interpretação para essa carta. Basicamente, seja usando as cartas do tarô ou as cartas do baralho cigano, eu vou embaralhar as cartas e escolher uma carta só e vou fazer essa interpretação. O que é interessante é que não se encontra muito material no YouTube, em vídeos no YouTube e nem mesmo em livros. Não se encontra muita informação sobre tiragens rápidas de uma única carta, seja para o tarô ou para o baralho cigano. Então eu fiz uma pesquisa, montei um roteiro, tá? Também com base nas minhas experiências e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro eu vou fazer aqui alguns apontamentos teóricos e na segunda metade do vídeo eu vou dar exemplos de tiragens. Embora o tema seja simples, eu tenho bastante coisa para falar. Se o vídeo ficar longo, ele vai ser dividido em duas partes no canal, tá? A primeira parte com apontamentos teóricos, a segunda parte com exemplos de tiragens de uma única carta. Depois eu vou fazer vídeos com exemplos de 2 cartas, 5 cartas, 7 cartas. Já tem no canal exemplos de tiragens com 3 cartas, tá? Então a minha ideia é abordar o máximo de métodos de tiragens, tanto no tarô quanto no baralho cigano. Isso para o estudo de quem tem interesse nesse tipo de oráculo. Uma instrução que eu acho interessante antes de fazer uma tiragem de tarô ou de cartas ciganas é definir se o consulente, né, a pessoa que faz a consulta, definir se o consulente quer uma predição, uma previsão de um evento ou um conselho, um aconselhamento de como deve proceder numa determinada situação. Ou ainda se quer as duas coisas ao mesmo tempo, a predição e o aconselhamento. É interessante delimitar isso antes de fazer a tiragem. Autores e tarólogos como Ney Naif, no livro dele, por exemplo, esse aqui, Tarô, Oráculos e Métodos, e nesse livro aqui, Curso Completo de Tarô, o Ney Naif, ele sugere que o método de uma carta só seja usado exclusivamente para aconselhamentos, para conselho, não para previsão. O Ney Naif, ele é até assertivo na ideia de que a tiragem de uma carta seja usada só para aconselhamento. Porém, eu encontrei autores como a Amy Zerner e o Monty Farber no livro O Tarô Encantado e também o Anthony Lewis no livro O Livro Completo do Tarô. Tá? Então, esses dois autores, eles usam tranquilamente a leitura de uma única carta para fazer previsão também e conseguem extrair bastante informação. Então isso me faz pensar que a leitura de uma carta tanto serve para previsão como para aconselhamento ou até para as duas coisas ao mesmo tempo. A questão é que se você usa uma única carta para fazer tudo isso, previsão e aconselhamento, você tem que saber extrair leite de pedra, ou seja, você tem que ter um bom conhecimento simbólico das cartas para poder extrair o máximo de informações para fazer aconselhamento e ao mesmo tempo predição ou uma coisa ou a outra. Então vejam, eu não concordo com o Ney Naif de limitar que a tiragem de uma carta sirva só para aconselhamento. Ela serve para previsão também e para as duas coisas ao mesmo tempo até. E outra coisa, tá gente? Quando a gente mexe com oráculos, essa diferenciação entre previsão e aconselhamento, ela é muito relativa. Porque assim, quando o oráculo ele está dando um conselho, ele está ao mesmo tempo fazendo uma previsão e já informando, né, ou já sugerindo como nós devemos proceder numa determinada situação. Então, o aconselhamento já pressupõe algum nível de previsão ou de predição. Essa separação, ela é relativa.
Mas na metodologia de tiragens de cartas isso faz uma diferença, porque, por exemplo, se eu quero fazer uma previsão, eu quero saber o que vai acontecer numa determinada situação, as cartas elas podem ter uma interpretação positiva ou negativa naquilo que eu quero prever, tá? Dentro do campo de situações onde eu estou querendo fazer uma previsão. Só para dar um exemplo, a carta do mundo, tá? A carta do mundo, ela sempre vai ser positiva em qualquer previsão que eu queira fazer. Então, seja qual for a pergunta, por exemplo, eu vou citar aqui algumas perguntas. Quando é feita uma pergunta, tá, gente? Aqui eu vou também trazer um detalhe importante, é saber qual é o nível, qual é o campo de atuação da vida a que a pergunta se refere. Tá? Isso é importante na interpretação para a previsão de eventos. Então, eu posso ter 4 tipos de perguntas. Perguntas que se referem à esfera material da vida, perguntas que se referem à esfera mental da vida, tem perguntas que são de cunho sentimental, afetivo, e tem perguntas que são de cunho espiritual. Então, quando a pessoa faz uma pergunta, eu preciso saber a qual dessas esferas da vida a pergunta se encaixa, porque isso vai interferir no método de interpretação para previsão. Então, aqui no meu roteirinho, eu separei 4 perguntas de exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se a pessoa me pergunta, devo comprar um carro novo agora? Vejam, a pessoa perguntou isso, ela está por alguma situação do contexto da vida dela, ela está pensando em comprar um carro novo e ela quer saber, será que é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar um carro novo? Então, se a pessoa está perguntando para o tarô, dá para responder isso com uma única carta, tá? E eu tenho que saber que essa é uma pergunta de âmbito material. Outro exemplo de pergunta é o que eu vou citar agora. A pergunta é: o que preciso fazer para melhorar meus resultados nos estudos? Então, esse tipo de pergunta, né? A pessoa quer ter melhores resultados nos estudos. Ela não está fazendo uma pergunta de previsão. Ela está fazendo uma pergunta de conselho. O que eu devo fazer para melhorar meus resultados nos estudos? Essa é uma pergunta de âmbito mental. Se a pessoa pergunta assim, ó, devo tomar uma iniciativa com o meu pretendente? Então vamos imaginar que a pessoa esteja apaixonada por alguém, né? De repente ela está vivendo um amor platônico, então ela tem o que hoje em dia a gente chama de um crush. Então a pessoa tem um pretendente e ela quer saber se ela pode, se ela deve tomar uma iniciativa para tentar conquistar essa pessoa. Então essa já seria uma pergunta de âmbito sentimental. Eu dei exemplo de uma pergunta material, mental, sentimental, e agora eu vou dar um exemplo de uma pergunta espiritual, de âmbito espiritual. A pessoa poderia perguntar assim: iniciar nessa nova religião vai me fazer bem? Tá? Então essa seria, por exemplo, uma pergunta de âmbito espiritual. A pessoa está pensando em ingressar numa nova religião. Ela já até sabe qual é a religião que ela quer ingressar e ela quer saber, numa leitura de cartas, se isso vai trazer benefícios para ela, se isso vai ser bom, se ela deve tentar entrar nessa religião. Então essa seria uma pergunta de âmbito espiritual. E o que acontece? Tem algumas cartas que elas são positivas para todos os âmbitos de uma pergunta, tem cartas que são negativas para todos os âmbitos de uma pergunta e tem cartas que são positivas em certas situações e negativas em outras. Então, voltando na carta do mundo, tá? A carta do mundo, ela é positiva em todas as situações. Então, se a pessoa perguntou: devo comprar um carro novo agora? A resposta da carta do mundo é sim, você pode comprar esse carro novo agora, você deve fazer isso. A carta do mundo, podem ver, esse tarô aqui é o tarô Atala, tá? E o tarô Atala traz inclusive uma mensagem: sucesso e realização. Então quando a pessoa for tentar comprar o carro, ela vai ser bem sucedida. Se a pergunta da pessoa foi: vou ter bons resultados nos meus estudos? A carta do mundo está falando que sim, a pessoa vai ter bons resultados
nos seus estudos. Se a pessoa perguntou, vou passar num concurso público, né, através dos meus estudos, a resposta é sim, nessa carta. E se for um conselho, tá? A pessoa, por exemplo, está achando que não está indo bem nos seus estudos e ela quer um conselho sobre o que ela deve fazer para melhorar os seus estudos. Se a pessoa pede um conselho, não é uma previsão, tá? É um conselho para melhorar os seus estudos, a Carta do Mundo vai falar que a pessoa já está fazendo tudo o que é necessário e que ela pode permanecer positiva, que ela vai atingir o objetivo que ela quer. Por outro lado, a Carta do Mundo também fala de novos horizontes, de buscar novos métodos de estudos. Então a pessoa pode buscar novas metodologias de estudo mesmo. Falar com seu professor ou procurar no YouTube vídeos sobre novos métodos de estudos. Mas o que a pessoa está fazendo já é suficiente. Ela simplesmente vai complementar aquilo que ela está realizando e a Carta do Mundo aconselha a ser positivo, a continuar no caminho em que já está. Agora, tem também as cartas que são negativas em todas as situações, como por exemplo essa aqui, o enforcado, tá? A mensagem do enforcado nesse tarô significa sofrimentos e estagnação. Só que aqui eu já vou fazer um alerta para vocês. A carta ela é negativa quando a gente pensa em previsão, em predição, tá? Para tentar prever um evento. Mas quando o que é solicitado é um conselho, todas as cartas, sem exceção, elas têm algum tipo de conselho. A gente vai ver qual é o conselho do enforcado daqui a pouco. Se a pergunta é, devo comprar um carro novo agora? A resposta é muito clara, tá? O enforcado vai falar que não. E provavelmente o enforcado vai sugerir que a pessoa vai ter que se sacrificar muito caso ela queira comprar um carro novo agora. Ela vai entrar em dívidas, talvez ela não dê conta dessas dívidas, então o enforcado sugere que não é para comprar o carro novo, tá? Do ponto de vista do conselho, a resposta aqui vai ser negativa. E do ponto de vista da previsão, caso a pessoa insista em comprar o carro, provavelmente ela vai enfrentar sacrifícios, talvez tenha muita dificuldade de pagar o carro e talvez até não consiga pagar e perca o carro. Vejam que a carta ela dá um conselho, mas a pessoa tem livre-arbítrio para fazer aquilo que ela quiser. E junto com o conselho tem um alerta. Se você quiser comprar o carro, fazer o quê, né? Você é livre, você compra, mas você vai enfrentar dificuldades. O alerta, então, tá, gente? Assim, respeitando o livre-arbítrio da pessoa, o alerta é para a pessoa fazer uma revisão das suas contas. E se for comprar o carro, ter muito cuidado para ver se o carro não tem problemas mecânicos escondidos, se não tem nenhum problema legal envolvido nesse carro. Então, a carta ela aconselha e traz alertas. Se a pergunta é, vou conseguir passar num concurso através dos meus estudos? Pelo menos por enquanto a resposta é não. O enforcado está mostrando que você não vai passar no concurso. E é não, tá, gente? Assim, não tem como... uma coisa que eu percebo muito quando as pessoas pedem previsões é que quando a previsão que saiu não corresponde àquilo que a pessoa quer ouvir, ela pede para tirar as cartas de novo, ou ela consulta vários outros oráculos, né? Então aqui eu já vou apontando para vocês, assim, quando uma pessoa vai consultar um oráculo, ela tem que ter certeza que ela quer ouvir a resposta, tá? Porque se a resposta é não, ponto final, tá? Então se a pessoa perguntou, vou conseguir passar no concurso, a resposta aqui, pelo menos por enquanto, é não. E não vai adiantar ficar consultando o oráculo várias vezes, consultando outros oraculistas, fazendo várias leituras, porque aí, inclusive, as outras leituras perdem em confiabilidade, tá? Na verdade, assim, tem muita gente que faz isso, não consegue segurar a ansiedade, fica repetindo a mesma pergunta. No fundo, você termina sem ter uma resposta, tá? Porque você vai ter respostas contraditórias, não funciona assim. O oráculo ele tem que ser consultado uma vez só. Agora, pode ser que a pessoa tenha pedido um conselho, é diferente. Então a pessoa perguntou, como faço para melhorar os resultados dos meus estudos?
Mesmo uma carta negativa como o enforcado, qualquer carta negativa, tá, gente? Qualquer carta positiva como o mundo ou negativa como o enforcado tem um conselho, tá? Ela dá algum tipo de aconselhamento. Dependendo da situação, o enforcado está aconselhando a não fazer nada. É melhor você se retrair, se resguardar e não fazer nada. Numa pergunta como essa, tá? Se a pessoa pergunta o que eu devo fazer para melhorar os meus estudos, o enforcado é uma carta de sacrifício, tá? Uma das interpretações para o enforcado tem a ver com sacrifício. Então a pessoa vai ter que talvez sacrificar um pouco mais do tempo dela para os estudos, estudar mais do que o que ela já está estudando. Talvez ela tenha que se resguardar um pouco mais. Talvez ela tenha que se desapegar de resultados agora, tá? Então ela pode se sacrificar um pouco mais, se sacrificar no sentido de sacrificar o tempo, tá? Se dedicar mais ainda aos estudos e sem esperar grandes resultados agora, tá? Talvez seja um momento de incubação, assim, é como se fosse um momento de cozimento, né? Que a pessoa tá ali ainda cozinhando na mente os ingredientes desse conhecimento que ela está construindo, que ela está elaborando, mas não vai ter muitos resultados agora. Então a pessoa vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque os resultados desses estudos vão vir um pouco mais para frente. E por fim, talvez um enforcado também esteja aconselhando a pessoa a tentar verificar se não tem algum impedimento emocional, algum conflito emocional dentro dela que está impedindo a aprendizagem. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas as questões emocionais, elas interferem muito na aprendizagem. Então talvez tenha alguma preocupação em outra área da vida que está atrapalhando a aprendizagem da pessoa. Então ela deveria dar uma atenção para isso, por exemplo, através de algum tipo de terapia. Então vejam, nos exemplos que eu dei, a carta do mundo ela é positiva em todas as situações, enquanto o enforcado ela é negativa em todas as situações, mas mesmo cartas negativas têm um conselho para oferecer. Vejam, vou ainda pegar os exemplos das perguntas no âmbito sentimental e espiritual. No âmbito sentimental, devo tomar uma iniciativa de tentar paquerar uma determinada pessoa? O enforcado indicaria que provavelmente vai fracassar a iniciativa, tá? Se a pessoa perguntar isso, devo tomar uma iniciativa de tentar conquistar uma pessoa, o enforcado traz um alerta de que alguma coisa vai dar errado. Muito provavelmente a outra pessoa não tem interesse em você. É possível. Aí vamos supor que o consulente diga para mim, mas eu tenho certeza que aquela pessoa gosta de mim, tá? Só que agora a pessoa não está aberta, não é o momento de você tomar uma iniciativa. E se a pessoa pergunta, iniciar nessa religião, ela está investigando lá uma religião qualquer, tá? Uma determinada religião. Iniciar nessa religião vai me trazer bons resultados? É bom para mim iniciar nessa religião? A resposta é não. E eu sei que existe um senso comum que acha que todas as religiões são boas, então é bom entrar em qualquer religião, etc e tal. Mas numa tiragem de tarô, o raciocínio não é esse, tá? Por exemplo, dependendo do perfil da pessoa, uma determinada religião pode ser boa para essa pessoa ou outra religião pode não ser boa. Então, aqui eu estou imaginando a situação em que o consulente ele está investigando uma determinada religião, tá? E ele está querendo entrar em contato com essa religião e ele quer saber se isso vai trazer bons resultados para ele. A carta está respondendo que não. De alguma forma, essa religião não vai ter a ver com o perfil dessa pessoa. E pelo contrário, tá? A pessoa provavelmente vai se sentir de alguma forma oprimida, sacrificada, não vai trazer bons resultados para a pessoa. Agora, tem cartas que são boas em determinadas situações e ruins em outras situações. Então, por exemplo, a carta do Imperador.